futuros servidores da Polícia Militar do Estado do Pará, vamos para a dica número 1 de Direito Constitucional. Vamos começar ali pelo artigo 5º, tá? Eu vou iniciar alguns incisos que eu acho mais importantes. Não vou ler aqui todos os incisos do artigo 5º. Nada me impede também, justamente, de eu trabalhar com os senhores, os outros incisos que eu eventualmente não trago aqui, eu posso trabalhar nos simulados e também no simulado final. Nada impede, você tem que ler ali todos os incisos do artigo 5º. Em outros momentos vou também trabalhar o caput do artigo 5º, que é a cabeça do artigo 5º, e também trabalharei em outro momento os parágrafos que são muito importantes, tá? Mas inicialmente eu vou trabalhar com alguns incisos e eu quero que os senhores coloquem logo o QS no inciso 11, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 11. Qual é o tema desse inciso 11? É justamente a chamada inviolabilidade do domicílio, tá? Cuidado que esse tema ele é forte candidato para cair na sua prova. Por quê? Porque os senhores serão os futuros servidores da Polícia Militar do Estado do Pará. E lembre os senhores que essa situação da inviolabilidade do domicílio tem que estar muito bem gravada na mente dos senhores, porque não é o fato dos senhores serem policiais militares. Eu também ministro aula lá para os meninos da Polícia Civil, concurso da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, entre outros aí da Segurança Pública. Mas não é porque você é policial militar que você vai poder entrar em qualquer momento, em qualquer horário, na casa das pessoas. Por quê? Olha o que diz a leitura do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Então, regra geral, não pode adentrar na casa do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Tá? Então, regra geral qual é? É a inviolabilidade do domicílio. Só que não cai na prova dos senhores de regra geral. O que cai na prova dos senhores são o quê? As exceções. E coloque esse macete para os senhores aí. O cara que entra a qualquer momento na sua casa, não tem aquele amigo chato, aquela amiga enjoada, né? Uma vez eu tive um amigo, que eu não vou falar, um casal de amigos, não vou falar qual é o município, o estado, que era interessante. Eu mal abri a porta de casa para esse casal entrar em casa, ela já ia na geladeira e pegava comida, e quando eu via, né, já estava deitado ela ou ele lá na nossa cama, minha e minha esposa, para você ver o abuso desse casal, né? Então, olha só, o grande macete é aquele que entra na sua casa a qualquer horário, anote aí, é um cara filho da P, anote o macete, cara filho da P. Anote aí, cara filho da P. Professor, o que é cara filho da P? Calma. C, anote aí, o que é o cara, o macete do cara? Com o consentimento do morador. Então, olha só, com o consentimento do morador, pode entrar a qualquer horário na casa do indivíduo. Então, para efeito da nossa prova, com o consentimento do morador, anote aí, pode entrar no domicílio a qualquer horário. C do cara é o que? Consentimento do morador. Filho, letra F, flagrante delito, tá? Se você estiver no flagrante delito, nesse exemplo que eu estou falando, como assim? O morador, a pessoa que cometeu o crime entrou na sua própria residência. Ah, meu amigo, aí tudo tranquilo. Cometeu o crime, entrou na residência dele mesmo, você pode entrar, arrebentar a porta, arrebentar vidro, o que for, porque aí quando tratar no flagrante delito, você pode entrar na casa dessa pessoa, caso ela venha se resguardar, correr para dentro da sua casa, tá? Então, mais uma vez, consentimento morador, flagrante delito, tá? Cara, filho de, letra D, desastre. Situação de desastre também pode entrar em qualquer momento. E filho da P, o que é P? O que é o P? P é prestação de socorro, tá? Então, mais uma vez, cara, filho da P, a qualquer horário. Consentimento morador, flagrante delito, que mais, professor? Desastre e prestação de socorro. Cuidado, que quando se tratar de determinação judicial, só pode durante o dia, tá? Determinação judicial só pode durante o dia. Então, vamos fazer a leitura do inciso 11 completo. A casa
é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, ou seja, com o consentimento pode a qualquer horário, tá? Não pode em qual situação? Flagrante delito, tá? Aí é possível, ou desastre, ou para prestar socorro, ou ainda com determinação judicial, não esqueçam, durante o dia, tá certo? Um outro tema que eu acho muito importante é o artigo 5º, inciso 12, que ele trata aí no caso da inviolabilidade, por exemplo, das correspondências e das comunicações telefônicas e telegráficas. Tá? Hoje em dia, comunicações telegráficas quase não tem, mas o sigilo da correspondência é forte para cair e também as comunicações telefônicas. Então, regra geral, é inviolável, é o que diz a redação do inciso 12, é inviolável do artigo 5º, tá? O sigilo da correspondência, marque a correspondência, e das comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas. Cuidado, quando se trata de dados telefônicos, está falando o quê? Chamada original, chamada recebida, duração das chamadas, isso são os dados telefônicos. E as comunicações telefônicas, esse é o diálogo, tá? Que acontece numa ligação telefônica. Só que o grande segredo é que existe exceção em relação a essa inviolabilidade das comunicações telefônicas. Tanto é que a redação do artigo 5º, inciso 12 fala, salvo no último caso, ou seja, nas comunicações telefônicas é possível, marque aí, por ordem judicial, tá? Mas não é em quaisquer situação. No caso, nas hipóteses na forma da lei que a lei estabelecer, marque aí para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Tá? Então, a última vez falou em inviolabilidade das comunicações telefônicas, tá? Tem que ser ordem judicial e não é qualquer situação, é para investigação criminal ou instrução processual penal, tá? Lembrando, os senhores, que os dados telefônicos pode ser quebrado pela CPI, por exemplo, pela Comissão Parlamentar de Inquérito, e pode ser quebrado pelo juiz. Mas no que se trata das comunicações telefônicas, somente pelo juiz, somente com ordem judicial e, lógico, para investigação criminal, ou seja, numa fase pré-processual e também ou instrução processual, já na fase processual penal. É muito importante esse tema. Outros incisos que eu acho interessante é o inciso 13 e 14. Porque, professor, o 13 ele fala sobre o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, por exemplo, você, meu aluno, professor, eu sou massagista, eu sou conhecido como fulano de tal, mão de fada. Posso, professor? Basicamente, se não exigir nenhuma qualificação profissional que a lei estabelecer, você não tem problema trabalhar como massagista. Mas, por exemplo, quando eu finalizei meu curso como bacharel de Direito, eu não poderia advogar, mesmo sendo bacharel em Direito. Por quê? Porque a lei me exige uma qualificação profissional. Eu tive que ser aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil para que eu, hoje em dia, pudesse estar advogando, tá? Então, não esqueça, algumas profissões, elas precisam de qualificação. Último exemplo, por exemplo, eu trabalho em balcão de farmácia, né? Como os senhores sabem, além de advogado, eu também, né, tenho formação como bacharel em farmácia e habilitação em bioquímica. Trabalhei um bom tempo como farmacêutico. Hoje não atuo mais, mas o conhecimento nunca sai de dentro da gente. Então, por exemplo, eu conheci muitos balconistas de farmácia que tinham conhecimento muito bom, tá, em relação a medicamento, orientar o medicamento, assim, aqueles medicamentos que pudessem orientar, né, os chamados OTCs, de venda livre, era possível. Só que eles poderiam fazer aquela breve orientação ali no balcão de farmácia. Digamos que um balconista de farmácia foi demitido da farmácia e quisesse abrir uma farmácia para ele, na casa dele, ou ele fizesse aquele mesmo serviço que ele fazia na farmácia, lá na sua casa. Não pode, porque ele já estaria ali fazendo exercício legal, quem sabe até da medicina, estaria cometendo crime. Por quê, professor? Porque a Constituição Federal, ela diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, de qualquer ofício ou qualquer profissão, atendidas qualificações profissionais que a lei exigir. Se a lei estabelecer a qualificação profissional, aí há uma restrição a essa liberdade, tá? E eu quero que vocês coloquem essa também no artigo 5º, inciso 14, porque ele fala
fala que é assegurado a todos o acesso à informação, cuidado com essa parte, e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário exercício profissional. Então, profissionais como jornalistas, né, profissionais que, por a sua profissão assim exigir, eles podem guardar informação em relação a alguma fonte, tá? Por quê? Porque eles estão dentro do seu sigilo profissional, diz o inciso 14, né, do artigo 5º, que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, tá? Então acontece muito aí com os jornalistas, como eu falei anteriormente. Aí, para finalizar, nós temos o artigo 5º, inciso 25. Lembrando, senhores, que eu vou trazer aqui os incisos mais importantes e aí eu vou pautando. Não vou trabalhar todos os incisos, mas aqueles mais importantes. QS no artigo 5º, inciso 25. Por quê? Porque este inciso, ele trata sobre a ideia do quê? O grande segredo é o seguinte, e esse aqui é recorrente de concurso em provas e polícias em todo o Brasil. Por quê? Porque esse aqui é muito forte. Olha só. Eu me lembro como se fosse hoje, uma vez chegou uma determinada aluna para mim e falou assim: ah, professor, quando eu era solteira, faz tempo isso, eu fui parada uma vez só numa blitz. Quando eu fui parada, professor, o policial, não sei se era rodoviária federal ou era estadual, falou: ah, você está indo para onde, moça? Nessa época ela trabalhava, salvo engano, lá no Bengui, parece, se eu não me engano. Aí falou assim, aí ela não falou para onde ela estava indo, lógico, né? Ah, tô indo para fulano, para lugar tal. Ah, me dá uma carona aqui. Ei, ela, nesse contexto aí, ela fez correto e não dá carona. Por quê? Porque não é a situação desse artigo 5º, inciso 25. Esse artigo 5º, inciso 25 fala o seguinte: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário da indenização ulterior, ou seja, posterior, se houver dano. Como assim, professor? Se nesse caso que eu citei para os senhores, o policial parasse essa minha aluna e falasse assim: senhora, saia do carro, que eu estou precisando do seu carro agora porque estamos numa perseguição aí a 2, 3 meliantes. Essa mulher tem que dar o carro para este policial para que ele venha aí a fazer as diligências necessárias. E aqui é que eu quero que você guarde um segredo. Se no final dessa diligência ela chegar com o carro da senhora tudo direitinho, tudo certinho, sem problema nenhum, até coloca gasolina, deixa o carro limpinho, não houve dano nenhum, não, essa mulher não terá direito a uma indenização posterior. Agora, se houver dano, aí sim haverá essa indenização posterior. Então nunca esqueça que o examinador vai querer trabalhar nesse tópico, falar, em qualquer situação, né, de iminente perigo público, havendo aí prejuízo ou não, o Estado não terá que arcar. Não, se houver aí, no caso, prejuízo, né, no caso tiver prejuízo ao proprietário de forma ulterior, ou seja, de forma posterior, houver dano, tenha a plena convicção que o Estado terá que arcar. Perfeito? Um abraço e até a nossa próxima dica.